Eu quero passear com vocês, meus irmãos, na palavra de Deus, e tem algumas coisas que me chamou muita atenção durante esse tempo que eu estava lendo a palavra. E eu estava lendo que Jesus convidou alguns homens para fazer parte com ele no trabalho que ele ia desempenhar. Ele chamou 12 homens. E eu poderia dizer assim que foi escolhido com muita clareza, com muito conhecimento, com sabedoria do que eles iam fazer, da maneira que eles iam proceder, não é? Porque o Senhor conhece o ontem, conhece o hoje e o amanhã. Então ele já sabia de todos os detalhes. Mas ele deu a oportunidade a esses 12 homens, né? Foi chamado Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Simão, e foi chamado um outro cidadão, que a gente olhando assim no aspecto humano, parece que todos eles tiveram a mesma oportunidade, né? Parece que todos eles tiveram a mesma oportunidade. Inclusive esse último, que foi considerado também discípulo na época, estava junto, acompanhando o Senhor Jesus. E interessante é que esses discípulos presenciaram muitos milagres. Mas muitos milagres, que coisa gloriosa. E junto com os discípulos, também muitas pessoas presenciaram os milagres que o Senhor Jesus Cristo havia feito. E eu poderia citar para os irmãos alguns milagres tão maravilhosos, né? Porque Deus deu poder a esses discípulos para fazer cura, para expulsar demônio, né? Hoje a gente tem um medo de falar de demônio, né? Já pensou se levanta alguém endemoniado aqui dentro dessa igreja? Como que vai ser? Mas o Senhor Jesus, o Deus poderoso, o nosso Senhor, deu poder a você para expulsar o demônio. Porque do momento em que o Senhor te chamou, te tirou você lá de fora e colocou ele colocou você na maravilhosa luz dele, você recebeu algo especial da parte de Deus. E é esse poder que os discípulos receberam. Nós também fomos tirados lá de fora. Fomos colocados na sua maravilhosa luz. E recebemos poder. Não é fácil. Dependendo da nossa condição espiritual, dependendo da nossa segurança ou da nossa insegurança que temos na palavra, alguém pedir para nós assim, ora por mim. Às vezes nós não temos coragem para orar. Mas por que é que eu não tenho coragem às vezes de orar? Será que não está faltando eu me aproximar mais do Senhor, estreitar mais a minha relação com Deus, conhecer Deus mais de perto? E já pensou o que é expulsar demônio? Certa oportunidade eu estava dirigindo um culto e o demônio apossou de uma pessoa. E eu estava numa igreja que ela tinha facilidade de crer nos dons espirituais, da maneira que eles criam. E nós somos informados de tantas formas de crer nos dons espirituais. E um rapazinho lá começou a falar línguas. E começou a atrapalhar o culto. E eu pedi um diácono que estava próximo a mim. Falei, por favor, pede para ele se calmar. O rapazinho aumentou a tonalidade da voz. Aí eu fui lá. Bati no ombro dele, falei, você está atrapalhando o culto.
Ele aumentou a tonalidade da voz. Aí eu pedi o diácono para levar aquele jovem lá para o escritório. E quando ele foi levado para o escritório da igreja, uma boa parte da igreja saiu e ficou atrás da igreja, falando profecias variadas, ao ponto de dizer que quando eu fosse, o meu carro ia capotar. E somente um homem daquela igreja teve coragem para ficar comigo para expulsar aquele demônio, que foi o vô do Joel, do Júnior. E nós expulsamos aquele demônio. E na segunda-feira nós fomos visitar, eu e o pastor fomos visitar algumas daquelas pessoas que estavam. E eu cheguei na primeira casa e ela disse assim: irmão, você me perdoa que eu te apedrejei. E assim sucessivamente, até a terceira casa eu perguntei: mas como você me apedrejou? Assim que nós jogamos pedra no carro do irmão. Mas nós não vimos nenhuma pedra, porque o Senhor estava conosco. Então, queridos irmãos, nós recebemos poder sim, para expulsar os demônios. E a Bíblia diz que o demônio tenta se transformar em anjo de luz. E nós precisamos de estar atentos com respeito a todas estas coisas. Por isso precisamos conhecer a palavra, examinar as escrituras, para que a gente tenha conhecimento daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas enfim, os discípulos receberam poder. E eu quero chamar a sua atenção agora. Você se considera um discípulo de Jesus? Você, minha irmã, se considera uma discípula do Senhor Jesus? Se você se considera discípulo de Jesus, discípula de Jesus, você recebeu esse poder, você recebeu essa autoridade para honrar e glorificar o Pai Celestial. O que às vezes nós precisamos de fazer é nos apossar dessa autoridade que Deus nos deu através da sua palavra. Do momento em que nós abraçamos o Senhor Jesus Cristo pela fé, do momento em que Ele nos envolveu com o seu Espírito, com a sua graça salvadora, e nós passamos a ter certeza absoluta desta salvação que foi revelada através de Jesus Cristo na cruz por nós, nós recebemos autoridade para estar honrando ao Senhor. E passamos a ser discípulos do Senhor Jesus. Então esses discípulos tiveram a oportunidade de fazer milagres, fazer curas, ao ponto de quando eles estavam passando, as pessoas traziam enfermos, doentes, endemoniados e colocavam nas estradas para que a sombra deles os cobrisse, na expectativa que seriam curados apenas pela sombra desses apóstolos. Queridos irmãos, às vezes eu tenho vergonha da minha sombra. Às vezes a sombra que eu estou fazendo, ela está tão negativa. E por isso eu preciso de aproximar de Deus. Eu preciso de conhecer mais esta verdade. Eu preciso de ler mais esta palavra. Eu preciso mais de estar de joelho diante do Senhor e pedindo misericórdia ao Senhor, para que Ele esteja se revelando a mim. Diz a palavra que os segredos de Deus é para aqueles que o temem e o buscam. Hoje eu perguntei a um casal, perguntei para a irmã, o que é que a senhora conhecia do seu marido quando a senhora o viu pela primeira vez? Falei assim, nada. Perguntei e ele respondeu a mesma coisa, nada. Eles já têm alguns anos de casado. Falei, mas e agora? Como é que está o conhecimento de vocês? Ah, nós agora nos conhecemos. Sabe por que eles passaram a se conhecer? Porque eles estreitaram a relação um com o outro.
E é isso que eu preciso de fazer, que você, meu irmão, minha irmã, precisa de fazer, é estreitar a sua relação com Deus, para que você possa realmente conhecer Deus, para que Deus comece a se revelar cada vez mais a você, através da leitura da palavra e do conhecimento que você vai adquirindo de Deus. Deus quer cada vez mais se revelar a você, para que você não seja apenas um cidadão dos céus que vai entrar apenas para receber a salvação, mas que você vai trabalhar de forma que você alcance alguns galardões que Deus tem para você. Nós às vezes fazemos trabalhamos a nossa mente com salvação pela graça e galardão, né? Algumas coisas assim, e a gente às vezes diz assim, cuidado para você não perder a sua coroa. Querido irmão, querida irmã, a salvação é graça que você recebeu do Senhor, mas o seu galardão, que será a coroa, pelo que você tem feito e pelo que você ainda vai fazer para a glória do Senhor, depende do seu esforço, da sua dedicação, do seu conhecimento da palavra, da sua dedicação em estar pregando esta palavra, anunciando esta palavra àqueles que estão ao seu redor. Você é discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Jesus. Queridos irmãos, esses discípulos tiveram grandes oportunidades. Conviveram com o Senhor Jesus. Acompanharam os milagres do Senhor Jesus. E foram tantos milagres, né? Coisas gloriosas que o Senhor Jesus Cristo fez. Me lembro numa certa oportunidade, Jesus Cristo chegou, estava falando do amor dele para com o povo, e tinha um indivíduo ali que estava com a mão mirrada. E ele falou para esse indivíduo, põe a mão. Ele levantou a mão e a mão ficou curada. Poder do Senhor Jesus. Outra oportunidade, ele, no meio de uma multidão, uma mulher aproxima. E eu fico pensando que aquela mulher que já tinha 12 anos, que tinha um sangramento, 12 anos sofrendo, 12 anos sofrendo. E ela quis alcançar Jesus. E ela, entre a multidão, eu creio que ela falava assim, olha, me dá licença, me dá licença, me dá licença. E foi empurrando as pessoas e entrou até tocar nas roupagens do Senhor Jesus Cristo. E Jesus olha para trás e diz assim, alguém me tocou. Tem procurado, meu irmão, tem procurado, minha irmã, tocar no Senhor Jesus? Quando a gente toca em Jesus, a gente recebe virtude. Algo especial acontece conosco. Aquela mulher foi curada, foi liberta, porque teve fé para lutar, esforçar, para chegar até o Senhor Jesus Cristo e tocar na roupagem do Senhor Jesus. Jesus fez tantos milagres. Numa certa oportunidade, o Senhor Jesus estava junto com a multidão, com seus discípulos, resolveu atravessar outra banda do mar. E entrou os discípulos dentro do barco. Jesus entrou, já muito cansado. Ele foi lá para o porão do barco. Ficou descansando no porão do barco. E lá dormiu. E começou uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Não sei se você já presenciou tempestade do mar, mas que negócio terrível. É triste a tempestade e você dentro do mar. Eu já tive a oportunidade de presenciar e de sofrer com a tempestade no mar. Os pescadores, nós que estávamos juntos, perdemos o isopor, perdemos tantas coisas. Mas aconteceu que entre aqueles discípulos, tinha um que lembrou que Jesus estava lá embaixo, quietinho, dormindo. E ele deve ter chegado assim, partido no ombro do Senhor Jesus. Jesus, estamos perecendo. Nós vamos morrer.
E Jesus saiu, levantou-lhe de baixo, veio e falou com o mar: aquieta-te. E tudo se tornou em bonança, porque a presença do Senhor Jesus faz isto. Tudo se tornou tranquilo. E era aquela calmaria dentro do barco. E agora, Jesus olha para eles e diz assim: homens de pouca fé, será que eu e você, atravessando alguma tempestade, não estamos esquecendo de acordar o Mestre? Precisamos de acordar o Mestre. Precisamos de despertar o Mestre para que Ele venha ao nosso encontro e nos socorre naquele momento que tanto às vezes estamos necessitando da graça dEle, da sabedoria dEle, da autoridade dEle, para que a gente possa vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Mar, aquieta-te. Quem sabe que você está precisando de acordar o Mestre para diminuir ou para finalizar a tempestade que você às vezes está passando. Mas o seu Deus, o Deus que você admitiu como o Senhor da sua vida, como seu Salvador, Ele é aquele que pode acalmar as tempestades. Queridos irmãos, eu quero, depois de tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu quero tentar deixar gravado na sua mente e no seu coração pelo menos uma frase. Se eu conseguir fazer isso, eu vou sair daqui realizado. Numa certa oportunidade, o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, Ele resolveu fazer uma pergunta aos seus discípulos. Como eu havia dito no início, muitas pessoas tinham presenciado os milagres que Jesus Cristo havia feito, e todos os seus discípulos já tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. E Jesus fez uma pergunta aos discípulos. E a pergunta foi o seguinte: o que dizem os homens quem eu sou? O que dizem os homens quem eu sou? Você que às vezes trabalha em um setor há muitos anos, tem convivência com aqueles colegas de trabalho há muito tempo. Se alguém chegar para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos e perguntar assim: quem é o Senhor Jesus para você ou para vocês? Será o que é que eles vão poder dizer, levando em consideração o tempo em que você trabalha naquele setor, o tempo em que aquelas pessoas têm relacionamento com você? Será que eles vão dizer assim: olha, dizem que ele é Elias, diz que ele é um dos profetas? E essa pergunta ficou entre eles ali, foi aquela resposta duvidosa, insegura, em que as pessoas não tinham condição, levando em consideração o conhecimento para responder com segurança. Ele é um dos profetas. E eu gostaria de deixar essa pergunta de uma forma bem clara para você. Aí Jesus fez a mesma pergunta, mas dirigiu a um grupo seleto. Dirigiu diretamente ao discípulo. E vós, quem pensais que eu sou? Quem eu sou para vocês?
O que você estaria respondendo agora com respeito ao Senhor Jesus? Quem é Jesus para você? Será que Jesus para você é apenas aquele Jesus que resolve os seus problemas? Será que Jesus para você é aquele Jesus que na hora que você está devendo, que precisa de pagar alguém, você começa a pedir a Ele misericórdia? Quem é Jesus para você? Qual é o conhecimento que você tem de Jesus? Será que você tem mantido uma certa relação com o Senhor? De poder dizer assim, olha, igual João disse, Jesus é o verdadeiro Deus que tira o pecado do mundo, porque tirou o meu pecado e me fez um novo cidadão, e me fez você, minha irmã, uma nova cidadã. Fez você cidadã dos céus, fez você cidadão dos céus. Será que você pode dizer com toda a segurança e com toda a tranquilidade, esse é o meu Salvador? Ou você vai estar dizendo assim, olha, é um dos profetas, é alguém que faz milagre. E eu preciso de ter consciência, de ter liberdade, intimidade com o Senhor, ao ponto de eu poder dizer com toda a força do meu pulmão, com toda a certeza de que Jesus não é apenas um profeta que passou por aqui, mas Ele é o meu Salvador. E esse meu Salvador me deu determinadas incumbências. Ele não me chamou apenas para vir para a igreja, a casa de pedra, e sentar aqui no banco e assistir o culto e ir embora, tudo bem. Não, Ele me chamou para que eu estivesse descobrindo os segredos que Ele tem para a minha vida espiritual. Ele me chamou para que eu estreitasse a minha relação com Ele, ao ponto de alguém pedir para que eu orar por ele, eu possa dizer assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te faço, eu vou estar orando por você. Por quê? Porque o Senhor me deu essa autoridade na palavra. E essa autoridade foi dada a você, meu irmão. Essa autoridade foi dada a você, minha irmã. Vamos saber usufruir daquilo que Deus tem colocado à nossa disposição para ser útil ao reino do Senhor. Não fui chamado apenas para viver sentado num banco de igreja e dizer assim, eu sou crente há tantos anos. Mas eu preciso de ser cristão, viver este evangelho e conduzir pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que o Senhor me separou. Me separou para ser testemunha desse Deus. Me chamou para me ser exemplo dos fiéis. Ele me chamou para que eu viva uma vida em que os meus colegas, os meus amigos saibam dizer assim, olha, o Ademar fala que Jesus é o seu Salvador. Ele pode até não ter tido um encontro com Jesus, mas ele tem que saber por mim que Jesus é o meu Salvador e que o Senhor Jesus faz milagre na minha vida, como faz na vida de tantas outras pessoas. Eu preciso de crer dessa forma. Não creio, meus irmãos, apenas em um Jesus que me dá condição apenas de ficar sentado num banco, mas eu creio num Jesus que opera milagres. Eu creio em Jesus que cura a enfermidade. Eu creio em um Jesus que me deu o direito de ser cidadão dos céus. Eu creio num Jesus que é o verdadeiro Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E eu queria agora pedir a você, se lembra daquele dia, em determinados momentos, em que você falhou, e você percebeu que aborreceu a Deus, e às vezes você começou a ter dificuldade até de vir à igreja, começou a ter dificuldade, vergonha de carregar a Bíblia, começou a ter vergonha de dizer para alguém que você é cristão, que faz parte de uma igreja evangélica. Por quê?
Porque o seu acusador, que é o inimigo das nossas almas, faz você sentir vergonha, medo de dizer que é cristão, porque você às vezes tem falhado. Mas eu quero convidar você, se coloque diante de Deus, peça ao Senhor misericórdia, perdão, para que você seja um cristão que possa dizer com todo o entusiasmo da sua alma que o Senhor Jesus é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que tira o pecado daqueles que aceitam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tirou o meu pecado e me fez alguém que vou morar para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus fez isso com você, tirou o seu pecado e tem feito você alguém que vai morar para sempre com o Senhor. Seja grato, seja grata a esse Deus. Esse Deus tem que ser para sempre a razão do nosso viver. Quem é Jesus para você? Que esta pergunta fique gravada na sua mente, de tal forma que você durante a semana, em todos os momentos, você começa a fazer essa pergunta para você: quem é Jesus para mim? Eu, Ronaldo, quem é Jesus para mim? Eu, Cleidi, quem é Jesus para o Cleidi? Robson, meu filho, quem é Jesus para você? Olha que coisa interessante. Eu preciso de responder com certeza. E essa certeza, ela vem à nossa mente, ao nosso coração, do momento em que nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos livrou de todas as nossas culpas e nos fez agora homens e mulheres cristãos. Não quer dizer que você não vai mais pecar, mas quer dizer que você passou a ter um advogado, aquele Jesus que perdoa os seus pecados, todos os momentos em que você recorrer a Ele. Eu gosto muito de Jesus. A misericórdia dEle me atinge sempre. A misericórdia dEle me alcança sempre. E alcança tantas pessoas. Como é bom crer em Jesus, confiar em Jesus. Eu preciso de ter medo, até mesmo medo de aborrecer o Senhor. Porque não devo aborrecer esse Senhor. Como é bom saber que Ele faz parte da minha vida, que Ele tem se manifestado a mim de uma forma tão gloriosa, e tem se manifestado à minha família de uma forma tão maravilhosa, tem se manifestado a tantas pessoas aqui nessa igreja de uma forma gloriosa, porque Ele é misericórdia. Ele ora para você quando você recorre a Ele por ter falhado em alguma coisa, com misericórdia, com amor, e dizendo assim para você: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quando você vai a Ele, se lembra que domingo passado, nosso irmão Wanderson pregou aqui, e ele falou sobre os 10 leprosos, e aquilo me chamou tanta atenção, quando eu pude, assim como que, me alimentar daquela palavra, porque entre aqueles 10 voltaram para ser grato ao Senhor. Foi grato ao Senhor. E sabe o que é que aconteceu depois dessa gratidão? Ele foi salvo. Os 9 apenas foram curados, mas aquele que voltou para agradecer foi salvo. Meu irmão, minha irmã, seja um cristão, uma cristã, grata ao Senhor pelos benefícios que você tem recebido da parte de Deus. Um dos maiores benefícios que você pode ter recebido da parte de Deus é esta tão grande salvação que custou a vida do Senhor Jesus Cristo lá na cruz por você e por mim. Quem é Jesus para você? Guarde esta pergunta e responda ela durante a semana, todo momento em que você lembrar de Jesus. Responde essa pergunta: quem é Jesus para você? Aí Pedro respondeu com segurança: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o meu Salvador.
Tu és verdadeiramente o meu companheiro presente, que jamais vai me desamparar. Isto é intimidade, isto é conhecimento de quem é Jesus. E para você adquirir verdadeiramente conhecimento de quem é Jesus, você tem que buscar dentro desta palavra. Conhecer, conhecer, conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa palavra liberta-nos de tantas coisas que a gente ouve aí fora que é meia verdade. Os religiosos estão ficando cheios de meia verdade, porque conhecem pouco a Bíblia. Sabe muito cantar. Aprendem a cantar com facilidade, mas conhecer a palavra é muito pouco. Precisamos conhecer a palavra. E eu quero nesta noite te fazer um pedido. Você, meu irmão, minha irmã, membro da Igreja Casa de Pedra, não deixe de participar da escola dominical. É aonde você conhece essa palavra. É onde você tem a oportunidade de ouvir o professor e, se você tiver alguma dúvida, questioná-lo sobre o que ele está falando. Venha à escola dominical para conhecer esta palavra. Esta palavra é que nos dá segurança para nos manter de pé no nosso dia a dia. É esta palavra. Eu preciso conhecer cada vez mais a Bíblia. A Bíblia tem mostrado o caminho para servir o Senhor. A Bíblia tem mostrado para mim o quanto Deus é capaz de me abençoar. A Bíblia tem mostrado para mim quem é Jesus. Quem é Jesus para você?